Então tem alguma coisa errada, tem muita coisa errada. E essa questão do time bonzinho começa com o Felipe. Não falo de arbitragem. Olha, eu acho um saco falar de arbitragem. Mas, meu camarada, se o outro técnico corneta, eu vou cornetar também. Sobre a falta ou não, né, em cima do Bruno Henrique, antes da penalidade marcada do Eduardo ali, né, que o Léo Pereira acabou cometendo. Então, sua análise sobre esse comportamento do time. Bem, a questão das finalizações, a gente vem falando sobre isso já há muito tempo, né? Isso é gravíssimo. O time não chuta no gol. O time só chuta quando chega nas condições mais adequadas. E o adversário não age assim. Ontem ficou bem claro. O Cruzeiro, toda vez que tinha oportunidade, abria, batia para o gol. E o Flamengo não. Eu entendo até que o Felipe Luiz peça aos jogadores, e ele pede, que não chutem de qualquer maneira. Sim, mas também não é para não chutar se você não tiver as condições ideais. Se você tiver condições mínimas de arremate, tem que arriscar, tem que tentar. Quanto o Corinthians chutou mais de fora da área. Foi um dos segredos da vitória. E dessa vez voltou a ter essa recaída, o time não finaliza. O Flamengo vinha cedendo pouquíssimas oportunidades de arremate para os adversários, e ontem o Cruzeiro finalizou como quis. De fora da área, de dentro da área, de várias maneiras. Ou seja, também teve uma postura defensiva muito aquém do que vimos em outros jogos. E a questão da reclamação da falta do Bruno Henrique, primeiro, acho que é no mínimo um lance discutível. É por trás, mas é um desarme. É lá no meio campo. A bola circula, vai lá para a ponta esquerda. Aí o Léo Ortiz não consegue impedir o cruzamento, sai o pênalti. O problema não está na falta. O problema está no Léo Pereira, que é um bom zagueiro, mas às vezes parece que, né, realmente volta para o... como eu vi um comentário mais cedo, para as configurações de fábrica. Sabe, dando bug em cima de bug. Esse é o problema. Ontem foi terrível. Você vê o pênalti que ele fez contra o Central Córdoba, foi um pênalti tolo também. Foi ali que o Flamengo começou a se complicar do jogo. Tomou 1-0. Ontem o pênalti no final, assim, uma precipitação. O Eduardo estava de costas ali. Queria fazer o quê? Dominar aquela bola, cerca o cara. Aí chuta a perna do adversário. Meu Deus do céu. Que falta de senso. Não dá para entender. Final do jogo, gente. O jogo caminhava por 1-1, ótimo para o Flamengo. Ótimo. Estava excelente 1-1. Se não sai o pênalti, a gente estaria aqui falando da grande atuação do Rossi, que salvou o Flamengo de uma derrota por uns 2 ou 3 gols de diferença. Foram várias defesas. O Cássio também fez. Mas o Rossi defendeu mais. Estava na estatística do jogo. Fez 9 defesas. 9 defesas. Um time que não cedia 1,5 chances de finalização por jogo para os adversários anteriores. Ele tem times mais fracos e mais fortes. Ontem, o goleiro fez 9 defesas. Então tem alguma coisa errada, tem muita coisa errada. E essa questão do time bonzinho começa com o Felipe. Não falo de arbitragem. Olha, eu acho um saco falar de arbitragem. Mas, meu camarada, se o outro técnico corneta, eu vou cornetar também. Se ele pressiona, eu vou pressionar também. Se ele vai para a coletiva reclamar, eu vou para a coletiva reclamar também. Porque eu não vou deixar o técnico adversário crescer para cima do árbitro, tirar vantagem disso, pressionando, especialmente quando joga em casa, seja qualquer técnico, tá? E eu vou ficar aqui parado assistindo. Se você jogar contra o Palmeiras ou contra o São Paulo e não reclamar, você está bancando o bobo. Porque os técnicos desses dois times reclamam o tempo todo. Todo. Passa muito do ponto. Não estou dizendo que tem que ser igual. Mas você tem que estar ligado. E você tem que pressionar também. O jogo funciona assim. O jogo não é como a gente quer que seja. O jogo é como ele é. E, de fato, o Flamengo há muito tempo tem essa questão. De pouca reclamação, de pouca pressão. O adversário muitas vezes cresce em cima disso. Né? Mas o próprio técnico fala das coisas. Não gosto de falar. Cara, é a vida como ela é, cara. Entendo, até concordo com essa linha de pensamento, mas as coisas não são assim. Não são assim. Ser bonzinho vai levar a nada. Agora, mais importante do que isso foi o fato do técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, ter sido muito melhor que ele. Foi muito melhor que ele. E isso serve também para diminuir até o outro lado. Né? Tem a ala que chama de estagiário e tem a ala que achava que ele era o melhor técnico do mundo. É impossível você ser o melhor técnico do Brasil, do mundo, de onde for, com tão pouco tempo de trabalho, gente. Ele é extremamente promissor. É muito importante que ele tire lições desses jogos como o de ontem, mas o Felipe Luiz é um técnico em formação, que vai errar, vai acertar, vai ter dias bons, dias ruins. Os técnicos experientes são assim. Imagina um técnico que está lidando com coisas novas. E ontem ficou muito claro que o Cruzeiro, o técnico do Cruzeiro, estudou muito bem o Flamengo e soube usar armas que dificultam o jogo do Flamengo. E outros times farão a mesma coisa. Ele tem que buscar repertório a partir daí. Aí tem aquela história. O Alcaraz foi embora porque só joga em transição. Então, o seu modelo de jogo é o quê? É uma forma de jogar ortodoxa, não se altera. Jogo em casa, jogo fora, jogo por Copa, campeonato.
Como é que é isso? Meu modelo e acabou. Você não pode ter alternativa. Jogadores com outras características para determinados cenários. Como é que é isso? Não estou nem discutindo se o Alcaraz deve ou não ficar. Estou citando o fato de o argumento do Flamengo é esse. Isso aí a pessoa de lado falou, só joga em transição. Tradução. Não serve. Não se encaixa no modelo. Não é meio pretensioso achar que esse modelo ele é irretocável e só pode ser isso. Isso me lembra um pouco do dinizismo. E é bem perigoso cair no dinizismo. O próprio Diniz, ele digamos assim, diminui de tamanho nesse mercado a partir daí. A partir de achar que é daquele jeito e acabou e ponto final. E ele não abre mão mesmo quando claramente ele precisa rever alguns conceitos, algumas ideias, alguns comportamentos. Ele continua dando entrevista por aí, defendendo tudo que ele sempre fez. Acho que não é uma boa referência, não. Acho que o Felipe tem que ser mais flexível, entender que cada jogo é um jogo, adversário é um adversário, e jogar de formas diferentes, como ele já defendeu em algumas entrevistas, é fundamental. E para isso, talvez você tenha que ter alguns jogadores com características diferentes. Agora, o que é o Michael? Por que o Michael? Aí na coletiva, ontem não foi o caso, mas eu sempre elogio o Michael. Por que o Michael? O que o Michael tem acrescentado ao time quando entra nos jogos? E por que ele tem preferência diante de outros? Por que o Michael tem preferência diante do Luiz Araújo? Que tinha, até pouco tempo atrás, números muito mais expressivos de gols, de passe para gol. Por quê? O que explica isso? Líder de assistência, né? Junto com a Rasca. Pois é. Por quê? Qual a explicação? Porque ele gosta do Michael? Porque ele é engraçado? Porque ele corre pequenininho? Porque ele tem uma barba grande? Peraí, gente. Isso tem que ser questionado. Por que o Michael? Por que o Juninho foi contratado e o Juninho não entra? É o último da fila. Ele pôs ontem de novo o Bruno Henrique de centroavante. Eu até acho que o Bruno Henrique já acostumou um pouco a jogar na função e tal, mas não é o ideal. Não é o ideal. Você tem um outro jogador que é da função. Aí o Juninho só entra na roubada. No final, tendo que fazer alguma coisa. E no jogo passado, o gol só saiu porque ele estava em campo. Que ele cabeceou a bola para o rebote do goleiro, o gol do Joshua. Se ele não tivesse em campo, outro jogador será que teria cabeçado aquela bola? Ele fez o gol da vitória da Venezuela, né? Ele fez o gol do final do Fla-Flu. Mas quem joga é o Michael. Luiz Araújo, como você falou, Letícia, tem números de assistência próximos do Arrascaeta. Não joga. Entra no final, entra fora de posição, não onde ele rende mais. Cara, eu acho que tudo isso, na minha opinião, é papo que o Boto tem que ter com o Felipe Luiz. Papo de chefe. Felipe, vem cá, por que isso aqui? Queria entender e tal. Pô, ele tem essa característica e tudo, esse jogador, aquele. A gente vai ao mercado no meio do ano, a gente tem que conversar, entender as necessidades, perceber os erros. Senão não adianta, gente. Aí põe o Marcos Braz lá, que tá fortão, você viu? Na rede social? Marcos Braz tá forte, tá mais magro. Né? Então traz o Marcos Braz de volta. Você vai ter um dirigente boleirão, amigo dos jogadores ali, mais milongueiro, entendeu? Mas que não vai falar de tática, sistema de jogo, de opções técnicas, não vai falar porque ele não se aprofunda nesse ponto. Então, assim, a gente sempre falou, tem que ter um diretor, o futebol brasileiro, com um perfil mais técnico, não só um negociador de atletas, que compra e vende jogador. O Flamengo contratou um cara com esse perfil. Eu acho que esse papo tem que rolar. Lógico que é uma coisa interna deles, né? Talvez a gente nem saiba, mas tem que rolar. E cobrança faz parte. Faz parte. Faz parte. Tudo que eu estou falando aqui, eu acho que cabe numa conversa educada, respeitosa e com hierarquia. Ué, ele não é o chefe? Porque realmente tem várias coisas que eu não consigo entender. Não sei você, Letícia, você, André, mas eu não entendo assim. O Luiz Araújo entrar na roubada, o Juninho ser o último da fila e o Michael sempre o primeiro. Aí vai na coletiva, não foi ontem, mas em outras ocasiões. Não, porque o Michael, ele corre muito, ele se dedica, ele faz tudo que o técnico pede. Peraí, gente. Só não faz gol. O que é isso? Não faz gol, não dá assistência. Ontem teve uma que ele largou a bola e correu. Que diabo foi aquilo? Tava ele, acho que era o Fabrício. Fabrício Bruno. Eu falei assim, pô, vai meter a bola na frente e vai ganhar na corrida, né? Os dois são rápidos, mas o cara é pequenininho. Em tese pode ser mais veloz. Aposta a corrida, vai para cima, arrasta essa bola para o ataque, sofre uma falta lá perto do gol, faz alguma coisa. Ele deixou a bola, perdeu um negócio. O que é isso, gente? Por que esse cara tá jogando? Não estou dizendo que o Michael não presta, já teve ótimos momentos. No Flamengo, no futebol Saltita, no Goiás, mas a fase é muito ruim. E ele sempre tem a preferência. Sempre tem a preferência. É bem difícil de entender. Eu não consigo compreender. Alô, tropa da S1 Live. A propaganda é a alma do negócio. Quer ver a sua marca estampada aqui diariamente na S1 Live? É só chamar agora no e-mail contato@s1live.com.